você aí que tem dívida no banco, quer resolver logo? Quer? Bora resolver? Vou te ajudar aqui, ó. Sabe com o quê? Com especialistas que indicam o quê? Renegociação, tá? Mas só fique atento, porque você precisa saber se a parcela ali renegociada vai caber no seu orçamento. Esse é o primeiro passo. Quem entende desse negócio muito bem, vocês já sabem quem é. A nossa repórter, a Cris Otaviano, tá sempre de olho para trazer as melhores dicas para vocês. E é ela quem tá chegando ao vivo aqui com esse assunto. Boa tarde, Cris. Muito bem-vinda ao Balanço Geral, minha amiga. Boa semana para você, viu? Oi, Nick. Uma ótima semana por aí também. Para quem acompanha a gente toda semana aqui no Balanço Geral, com essas dicas aqui que a gente quer trazer. Afinal de contas, muita gente já está recebendo o 13º. Logo, logo cai a segunda parcela aí do 13º salário. E hoje a gente teve a notícia do aumento do salário mínimo para R$ 1.300 a partir do ano que vem. Sendo assim, a gente, considerando as despesas no patamar em que está, podemos ser uma sobrinha aí a mais, em especial aqueles que têm aí o salário atrelado ao salário mínimo. Dito isso, a gente pensou em como a gente pode dar alguns conselhos aqui ou algumas dívidas para colocar as finanças aí nos trilhos a partir do ano que vem. E a gente preparou uma espécie de tutorial, uma espécie de trilha e de dicas que a gente vai colocar aí na sua tela, que é uma artezinha que a gente montou com um passo a passo. São 6 dicas que aparecem aí do meu ladinho, ó, para você se organizar. E se você tá nessa situação, a primeira dessas dicas, ela diz respeito a um retrato, a um raio-x das suas finanças. Você vai juntar todo mundo da sua casa, vai ver tudo que você gasta aí na sua casa, aquilo que entra de receita e o ponto básico, o que entra de dinheiro tem que bater com o que entra de despesa. Se essa conta não estiver batendo, só tem 2 saídas. Ou é preciso criar aí um novo rumo para se arrumar mais receita, seja na venda de alguma coisa que você consegue fazer, seja em algum serviço que você consiga oferecer, ou dá para fazer aquela enxugada ali nas despesas. Sempre dá para tirar uma gordurinha na hora de colocar ali na ponta do lápis e qualquer centavo conta. E aí a segunda dica, depois de você fazer esse raio-x, é ver se dá para você tirar uma parte desse lugar aí em que você tá, mesmo sendo aí com essa receita a mais que você vai ter. A gente já contou aqui 2 agora que estão caindo, essa no fim do ano, que é do 13º, e no ano que vem esse aumento maior, né, de salário a partir da revisão do salário mínimo, que é você encaixar uma parcela ou um montante aí em que você possa incluir essa renegociação de dívidas. Sabe por quê, Nick? Dívida, ela não é ruim, não. Existem 2 tipos de dívida. Existe a dívida que você faz para exatamente criar uma receita a mais. E a gente sempre fala disso aqui. Você sabe costurar? Compra uma máquina de costura, costura para fora. Você sabe fazer bolo, fazer doce? Compra um forno. Esse tipo de dívida que você vai no banco e tira um recurso para criar uma dívida para algo que vai te fornecer uma renda, comprar peças de bijuteria, seja o que for, essa é uma dívida boa. A dívida ruim é uma que muita gente acabou entrando nos últimos 2 anos, a gente sabe disso, que quando em momentos de aperto você precisou aí tirar um recurso para pagar contas de consumo, você precisou tirar empréstimo de repente para pagar alimentos, né? Essa dívida que você gera, que ela não vai te render nada depois, essa é a dívida ruim. E ela fica muito ruim quando você entra na inadimplência. Significa dizer que você já não está conseguindo mais pagar aquelas dívidas que você criou. E essa é a dívida que a gente deixa um alerta aqui, porque ela vai te levar para 2 caminhos. O primeiro deles é que você vai ter sanções por conta dessa dívida e você pode perder bens. É o caso, por exemplo, se você não conseguir pagar o financiamento do carro ou o financiamento da casa, e você pode ter esses bens tirados de você. Ou, numa segunda circunstância, essa dívida, ela tem um juro indo sobre ela, tal qual, de repente, ela vai ficar uma dívida impagável. E é por isso que a gente achou importante, nesse momento, conversar sobre isso com você que acompanha a gente aqui todos os dias. Separado um limite para você pagar essas parcelas, é hora de você olhar a saúde dessas suas dívidas ou quais são essas dívidas. E aí, a dica é você, nesse terceiro ponto, escolher aquelas em que o juro é mais caro. Às vezes, você utilizou o cartão de crédito, estourou esse cartão de crédito, está pagando o mínimo. Isso é uma dívida cara, porque juro de cartão de crédito, juro de cheque especial, que é o limite, esses são juros muito altos. E aí, a gente passa para o nosso 4º ponto da nossa lista, que é quando você pode fazer um raio-x e tentar melhorar essa dívida. Você pode, por exemplo, tentar com um juro mais baixo, um valor maior de empréstimo e somar todas essas dívidas em um único empréstimo. Ou você pode, por exemplo, escolher uma dessas dívidas para pagar e aí você ir pagando ela com um juro menor. Por exemplo, eu falei do cartão de crédito. De repente, o cartão de crédito tem um juro aí por mês de 15% e você
você consegue tirar um empréstimo no juro de 3%. É interessante você tirar um empréstimo para pagar o juro de 10%. Então, você paga as dívidas mais caras. E aí, a gente caminha já para o quinto item da nossa lista, que é a possibilidade de você fazer o que a gente chama de portabilidade. Você sabia que, às vezes, uma outra instituição financeira pode te ajudar a quitar a sua dívida com um banco específico, desde que você traga o seu salário, desde que você traga as suas despesas, coloque as suas contas de consumo em débito automático, você cria uma relação financeira com esse novo banco, ele pode aí te oferecer um empréstimo e você consegue assim fazer essa portabilidade, essa mudança de dívidas para um local onde seja mais vantajoso. E eu quero reforçar aqui, viu, Nick, que nada de fazer novas dívidas enquanto você estiver pagando as dívidas antigas, e mais do que isso, não vá se empolgar, refinanciar todas as dívidas que você tem e depois não conseguir pagar essas parcelas. Então, você tem que fazer uma renegociação realista naquilo que você realmente vai conseguir pagar, porque senão você está criando mais juros, está entrando mais uma vez uma bola de neve da qual você não vai conseguir sair. Aí, ela entende o negócio, tô falando pra vocês, todo dia uma aula aqui com a nossa querida Cris Otaviano, viu, Cris? Eu tô pensando, podia colocar uma sexta dica ali, falar, me contrata aqui que eu te ajudo a resolver as suas dívidas, começar 2023, entendendo tudo nesse negócio aí, além de todas essas dicas, imagina que bom seria, né? Ter a Cris ali pra te ajudar a fazer esses cálculos ali, porque eu, sinceramente, eu tenho preguiça, viu, Cris? Vou contar pra você. E é nessa da gente ter preguiça, ter medo dos números, das planilhas, que a gente acaba se enrolando, entrando nessa bola de neve aí que você disse. Eu sei que não é o melhor caminho, mas pra muita gente é bem difícil, viu? Então, já que você tem o dom, você tem que ganhar dinheiro com isso também. Começa a fazer isso aí, ó. Pra quem não tem esse dom de cálculos e números aí consegue e não consegue lidar muito bem com os números, e aí as dívidas vão aumentando, e aí quando você vê, já, como a Cris disse, virou uma bola de neve. Obrigada pela aula de todos os dias, mas eu ainda quero aquela particular, tá? Aquela... Depois você desce aí. Um beijo.